tem que deixar claro uma coisa: não é toda transportadora e nem todo caminhão que pode fazer DTA. A DTA ela é que nem uma licença de Anvisa. A transportadora, para receber a autorização de fazer DTA, ela tem que apresentar na Receita Federal uma petição, pedir para a Receita a autorização, e depois ela tem que dar a garantia. Tá? E a garantia são mais de 5 milhões de reais. Tá? Tu não precisa dar esse dinheiro para a Receita. Claro. Mas eu, por exemplo, eu vou lá e digo assim, esses frotas aqui, avalia esses frotas, e eles ficam em garantia da Receita para que eu possa fazer DTA. Então, se tu pegar aí de 300 transportadoras, umas 30% tem autorização de DTA. Teus e Tons. Bom, estamos começando mais um episódio do Teus e Tons. Não vou ficar aqui dizendo para ti que a gente quer simplificar a forma como a gente debate o comércio exterior aqui no Brasil e no mundo, né? A nossa ideia é tentar levar a informação de forma fácil e acessível para você, aí que está nos ouvindo. Hoje a gente vai aumentar um pouco a quilometragem do nosso podcast, conversando um pouquinho sobre transporte rodoviário internacional. Que bonita essa pauta, né? O cara escreveu aumentar a quilometragem do podcast. Isso é sensacional. Gente, para isso eu trouxe 3 convidados especiais, especialistas aí nessa área, para debater esse mundo de transporte rodoviário internacional. Vamos às apresentações. Cláudio, te apresenta aí, por gentileza. Tudo bem? Eu sou o Cláudio Ketzer Fagundes, né? Eu estou na área de transporte internacional há cerca de 40 anos. Tá? Meu Deus, hoje com 50... Estou hoje com 59 anos e trabalho desde os 19 na área do transporte rodoviário internacional. Eu comecei talvez numa empresa que vocês devam conhecer de nome, a antiga Fink do Rio de Janeiro. Legal. A Fink Transporte. Depois ela foi armadora, teve alguns navios da Transroll, alguns outros navios. Depois de 18 anos de Fink, eu fui cabeça na Ouro e Prata Cargas, que era uma empresa do Rio Grande do Sul. Eu já tinha o meu atual sócio morando no Chile, que também tinha ido pela nossa primeira empresa Fink, e a gente fundou a nossa empresa. Show de bola. Temos aqui Luiz Hermes. Te apresenta aí, Luiz, por gentileza. Oi, tudo bem? Vamos lá. Boa noite. Eu comecei cedo também, comecei a trabalhar lá em 1992, no Porto de Santos. Aí fiquei 3 anos de office boy, depois eu fui trabalhar com despacho aduaneiro, trabalhei 5 anos como ajudante de despachante. Fiquei 2 anos morando na Austrália, voltei para o Brasil, mais 5 anos na área de freight forwarder. E aí fiquei 13 anos trabalhando com terminal e transporte, até que veio o convite da Royal Cargo. E estamos aqui trabalhando agora na parte do departamento de transporte rodoviário. E na parte acadêmica, né, eu sou bacharel em administração de empresas, sou pós-graduado em negociação internacional e lecionei durante 10 anos, né, aqui nas faculdades da Baixada Santista, que eu sou de São Paulo. E é isso aí. Show de bola, Luiz. Muito obrigado. E temos, por último, Stephanie Martins. Te apresenta aí, Stephanie, por gentileza. Olá, pessoal. Então, eu sou Stephanie, eu sou conteudista na equipe do Teus e Tons. Hoje eu atuo com foco principal em auxiliar o cliente com os gargalos logísticos da operação. Então, o transporte rodoviário internacional também é algo bem importante. Show de bola, Steph. Bom, para quem não me conhece, sou Arlon Pereira, host desse podcast. Toca a vinheta aí, bora conversar sobre rodoviário internacional. É porque eu fiquei o dia inteiro pensando na minha apresentação, daí tem uma música que é assim, eu sou linda, absoluta, sou Stephanie, eu sou linda, absoluta, sou Stephanie. Daí começa um forrozinho, vai, Nicole. Eu vou sair. Bom, gente, voltando da vinheta, a gente entra para os tópicos aí dessa conversa, né? E dentre a pauta que a gente desenhou aqui para conversar hoje, a gente tentou organizar assim, mais objetivo possível do que é mais simples para o mais complexo. E para tal, eu queria começar com uma pergunta que é a básica, assim. Transporte rodoviário, né? Internacional. Quando alguém necessita desse transporte, o que eles precisam pedir para começar uma cotação assim? O que de fato são dados importantes para uma transportadora para começar um transporte internacional rodoviário?
Quem pode me ajudar com essa? Vamos lá? Podemos começar, Alan? Vai lá. Vamos lá. Tipo assim, vai do 000, né? A primeira coisa que a pessoa tem que saber é a origem e o destino, tá bom? E aí outra informação que de extrema necessidade é saber o CEP ou o zip code, tá bom? Então, do Brasil para a Argentina, ou vamos falar no Brasil, porque quando a gente fala de transporte rodoviário internacional, tem a palavra antes que é transporte rodoviário. E as informações basicamente são as mesmas para o nacional e para o internacional, tá? Então já serve aí para o pessoal entender como é que funciona. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é a origem e destino e o zip code ou o CEP, tá? A partir daí, a gente tem que saber o que a gente vai transportar, né? No caso assim, descrição da mercadoria. Vamos botar uma mercadoria bem básica, tá bom? Vamos falar, vai, amendoim, tá bom? Então, peguei lá um amendoim. Aí vem o mesmo conceito que a gente se utiliza no frete marítimo, né? A gente tem que saber o NCM da mercadoria, nomenclatura comum do Mercosul, que é pegar a descrição da mercadoria e tornar ele em números, né? Como se fosse o nosso CPF, o nosso RG. Então, a gente tem que saber isso. A partir daí, vem um item que ele é de extrema importância para o transporte rodoviário, tá? É saber a embalagem que vai ser transportada. Por quê? Eu te dei o exemplo do amendoim, né? Mas eu posso transportar amendoim em sacaria de 25 quilos, eu posso transportar amendoim em sacaria de 50 quilos, em big bag de 1 tonelada, em big bag de 1,250 toneladas. Eu posso transportar amendoim no pallet. Por quê? Porque eu botei as sacarias em cima de um pallet, embalei ela e virou um pallet. Então, eu não estou transportando carga embalada, estou transportando um pallet. Eu posso transportar amendoim dentro de um container. Quando você passa na rodovia e você vê um porta-container lá na estrada, você não sabe o que é dentro do container. Então, o que serve para o transporte rodoviário é essa embalagem. Entendeu? Então, a gente tem que saber a embalagem que vai transportar. A partir daí, a gente tem que saber o peso dessas embalagens, tá bom? Como eu te dei o exemplo lá do Big Bag, Big Bag de 1 tonelada. Então, eu sei a embalagem. Aí eu tenho que saber o peso das embalagens. E a outra situação é a metragem cúbica. O que é metragem cúbica? Comprimento vezes altura vezes largura. Toda embalagem ela tem a sua. Mas por que você está me perguntando isso? A partir dessas informações, tá, básicas, a gente já vai começar a olhar e qual tipo de equipamento que a gente vai escolher para transportar essa carga, tá? Sim. Porque mercadoria é uma coisa. A partir do momento que eu coloquei ela em cima do caminhão e começou a rodar, tá em movimento, virou carga, tá? Aí quando eu falo em carga, eu vou ter que saber qual que é o valor dessa carga, né? Desse lote todo que eu escolhi, que eu vou colocar em cima do caminhão. Qual que é o valor disso? Tem que saber em dólar, né? No caso do internacional, ou posso ser real, óbvio que eu vou usar uma taxa para poder multiplicar. Então, com essas informações aí, a gente já começa a analisar o transporte, tá? Depois, numa situação mais oficial, eu tenho a nota fiscal. Ou, para o comércio internacional, né? Eu tenho a Commercial Invoice e tem o Packing List, que são os dados da carga. Então, essas são informações básicas e, óbvio, também, quando eu falei no valor da mercadoria e no NCM, isso serve para quê? De acordo com a legislação, eu não posso transportar nenhuma carga sem ter seguro, tá? Eu tenho que ter o seguro. Então, a partir daí, antes de eu iniciar, eu também tenho que solicitar à transportadora e a própria transportadora vai verificar se a pólice de seguro dela cobre aquela mercadoria, né, naquela carga, no caso, que vai estar sendo transportada. Beleza? Então, esses aí são os itens básicos para a gente começar o jogo, tá bom? Isso, e de forma bem simples, assim, tu precisa do valor da carga, porque o ad valorem, que é o seguro que a gente tem, vai entrar na composição do valor final que o cliente vai receber. A cubagem dos volumes, como o Luiz falou, e o peso da carga vai influenciar no tipo de veículo que a transportadora, daí o Cláudio vai ter um pouco mais de conhecimento, vai poder utilizar. Então, assim, se eu não passar essas informações, o Cláudio pode passar um veículo menor. Chegou lá na hora dele coletar a carga, tem muito mais coisa, aquele veículo não vai atender. E daí?
Então, assim, por isso que a gente sempre precisa dessas informações já para cotar. Eu até diria assim, o peso e a metragem cúbica, eles são muito importantes pelo seguinte, às vezes, o cara passa só a metragem cúbica, digamos. Pô, tem uma carga aqui que é 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos, uma carreta é de 90 a 100 metros cúbicos, uma carreta Sider grande. O cara passar só 40 metros cúbicos para mim, eu vou achar que é meia carreta, entendeu? Mas a carga, digamos, é o que o Luiz falou, o cara não me passou que ela é paletizada. E o pallet é padrão. Pallet padrão é 1,20 por 1,20 por 1,60, 1,80 de altura. Deu os 40 metros cúbicos, ocupou 28 pallets, os 40 metros cúbicos ocuparam uma carreta inteira. Entendeu? E o cliente não me passou isso. Então, e eu vou dizer para vocês, são centenas de clientes que não passam isso. E a gente tem que correr atrás, entendeu? Eles passam metade da... Eu tenho uma pessoa dentro da empresa hoje que é só para filtrar o que falta. Pô, o cliente fala, eu tenho 40 metros cúbicos aqui, qual é o frete mais ou menos? Para aí. Qual é o peso? Qual é a medida desses pallets? É paletizado? Senão o frete vai sair errado, entendeu? E Cláudio, depois desse podcast, a gente tem certeza que quem ouvir já vai começar a pedir certinho, tá? Não te preocupa, talvez, quem sabe, você pode relocar essa pessoa para qualquer outra coisa aí, se eles forem clientes de vocês, tá? Porque tomara, cara. Vão sair daqui super educados aí, vamos chamar, no mundo tomara, do porque eu vou te dizer que, assim, a cada 10 cotações que a gente passa, uma veio completa, todos os dados, entendeu? O ideal é o cara já te enviar o backlist, né? Para pedir a cotação. Claro. Já tem peso, já tem as medidas. É muito louco falar, né? Mas eu acho que as pessoas de comércio exterior, elas têm que entender que informação errada, ou pela metade, ou enfim, faltando o que é necessário, resulta em custo extra. Porque se um cara vai até a porta, tenta te colocar... custo extra daí entra de tempo e de dinheiro, né? É retrabalho, é você ter mandado um caminhão achando que era um tipo de carga, era outro e não coube naquele caminhão, esse caminhão tem que voltar, tem que achar o outro, mandar. Isso incorre custos, multas, enfim. O comércio exterior ele não é barato para quem não quer passar as informações de forma clara e objetiva, né? Já para quem passa já é caro, imagina quem não passa, né, no fim das contas. Mas eu acho que ficou bem claro aí, nesse sentido, quais as informações necessárias aí para vocês. Tem alguma, Cláudio, que é de extrema importância, assim, ou você pode dar algum exemplo de alguma que é específica para algum tipo de mercadoria? Só para também aguçar a curiosidade do nosso ouvinte? Não, é assim, ó, por exemplo, o Luiz falou ali o tipo de mercadoria. É importantíssimo o tipo de mercadoria, porque o meu seguro e o seguro das outras transportadoras também, ele limita algumas mercadorias, ele bota como carga geral. Na carga geral, eu posso transportar até $500 mil num caminhão, tá? Mas daí aí começam as linhas menores, né, do seguro. Mercadorias específicas. Aí tu vai entrar em tecido, algodão, alimento, por exemplo, né, que vai até $75 mil na minha pólice. Então, de repente, o cara me diz, não, eu tenho uma mercadoria, mas ele não me dá o valor. Aí, na hora de carregar, é tecido. Digamos, não vamos citar cliente, mas um cliente aí de Blumenau, ali, que tem bastante tecido ali, a mercadoria dele vale $100 mil para uma carreta Sider. Eu não posso levar, entendeu? Eu não posso levar porque o meu limite é $75 mil, está na minha pólice, entendeu? Claro. Então, ela não está em carga geral, ela está em carga específica, né? E tem as cargas, que eu estava hoje batendo um papo com o Luiz também, que são... estão fora do transporte hoje. Eu não posso transportar rodoviário, que é o cobre. Eu vou dar um exemplo de algumas, tá? Certo. É o cobre, bilhetes de loteria, por exemplo, remédio pronto de laboratório, por exemplo. Vamos brincar aqui, uma carga de Viagra. Uma carga de Viagra hoje é uma das cargas mais roubadas do planeta. Entendeu? Vou botar 50 devido à necessidade.
Tu pode botar 50 escoltas lá, que os caras vão dar um jeito de dinamitar todo mundo, entendeu? Então, eu tenho essas mercadorias o seguro não faz. Não segura, ele já bota ali, não segurável, não transporta, entendeu? E até por curiosidade, como é que esses caras fazem o transporte? Por exemplo, eu acho, se eu não me engano, o Viagra da Pfizer, né? A gente está falando de uma marca específica. Aquilo que eu falei, eles fazem com uma escolta absurdamente armada. Que é extremamente visada. O cigarro, por exemplo, também. Eu vejo aqui na 101 os comboios da Escapinha ali de cigarro, 3, 4 carros de escolta, e às vezes dá roubo, cara. Às vezes dá roubo. O pneu é extremamente visado e roubado. A carga que vende fácil, ela é altamente roubada. Sim, até tu comentou do cobre. Bom, tem pessoas que roubam cobre aqui na rua, né? Nos postes. Na rua, o tempo inteiro. Imagina se não ia cobrar um caminhão cheio de cobre, né? Como seria? O cobre vinha muito do Chile com várias escoltas rodoviárias. Eu transportei muito cobre. Depois as seguradoras pararam porque o cobre começou a dar... E o cobre é caro, né? Um caminhão de cobre é $400 mil, é $500 mil, um caminhão. E aí as seguradoras começaram a ter prejuízo nisso e cortaram o cobre. Então ele começou a vir marítimo. Porque o marítimo tem uma vantagem no rodoviário no seguro, né? Ele tem mais flexibilidade em liberar mais tipo de carga. O rodoviário é muito mais fácil de roubar, né? É isso no aí. marítimo. Bom, acho que ficou bem claro aí para as pessoas a importância aí dos dados corretos para a gente chegar a entregar para a transportadora o que ela precisa para planejar, né? E aí ficou de dúvida aqui se existem órgãos anuentes e quais órgãos interagem nesse processo, assim. O que vocês podem me dizer em relação a isso, nesse transporte rodoviário internacional? Eu poderia continuar um pouco mais, por exemplo, Vai lá. Na exportação para o Chile e a Argentina, se a mercadoria tem destino alimentação, não que ela seja alimento. O plástico filme é aquele que embala a bandeja do alimento. Certo. Ele tem que passar para o Senasa argentino, que é uma Anvisa brasileira, entendeu? Então tem que ir lá fazer o Senasa, pagar uma taxa de Senasa. Isso eu estou falando de mercadoria. É claro, todas as mercadorias exportadas ou importadas vão passar pelos órgãos, pela Receita Federal Brasileira e pela Receita Argentina, né? Certo. Tem outros específicos, Luiz, Stephanie, que vocês sabem, assim, que realmente passa? Tem o mapa, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma carga de vinho, ele vai passar pelo mapa. Se for alguma coisa que a Anvisa controla, vai passar pela Anvisa. Pela Anvisa. Tem a questão até que anteriormente a gente não falou, mas daí, por exemplo, se tu tem uma carga aí, a documentação é diferente. Então, eu imagino que a fiscalização seja diferente também. Sim, tem que botar o número da ONU correto no caminhão. Exatamente. Por exemplo, todo IMO tem um número de ONU, um número internacional de ONU. Então, o caminhão tem que estar emblemado com esse IMO. É o mesmo do marítimo, tá, Cláudio? Só para você saber. É o mesmo, exatamente a mesma coisa, é padrão. Ele é para todos, para o aéreo, para todos, é o mesmo número. Deixa eu só entrar numa situação, Arlon, a parte de cotação, desculpa só voltar naquele tema. Claro, né? vamos lá. Como eu falei para ti, eu trabalhei com freight forwarder, tá? E eu vou me colocar como esse exemplo antes de trabalhar com o terminal. Eu imagino que várias pessoas que trabalham na parte de agenciamento de carga devem estar ouvindo a gente, né? É engraçado que quando eu vendia frete, só frete marítimo, e aí eu saí, mudei totalmente de área, fui trabalhar com transporte rodoviário, que eu vi aquela oportunidade, falei, vou aprender mais. E muita gente pensa que quando você vai cotar, por exemplo, o container de 20, você tem um valor de frete marítimo e o de 40 é outro, né? Então vamos dividir, se o de 40 é $10 mil, vamos falar que o de 20 é 5 mil. Hoje não está esse valor, o de 20 está um pouco mais, mas lá naquela época era mais ou menos isso. E eu utilizava o mesmo raciocínio para o transporte rodoviário. Isso não existe no transporte rodoviário. Tá errado. E você vê hoje ainda... Isso ocorre demais, tá?
Então, para deixar todo mundo aí, a preliminar do frete rodoviário se chama peso, tá? Então, tanto faz, eu posso ter um container de 20 pés com 25 toneladas e um container de 40 pés com 25 toneladas, incluso a tara, né? O valor do frete rodoviário é o mesmo, tá bom? Legal. Bom esclarecer. Para quebrar essa situação, porque eu já tive casos, né? Então peraí, eu vou dividir o frete por 2? Não, isso não existe no frete rodoviário. Não existe. Tá? E vou além, se o cara tiver mais conhecimento, vamos falar assim, um container de 20, né? Eu posso levar esse container de 20, se ele tiver até 10, 11 toneladas, eu consigo levar ele num truque, tá? Que daí são 3 eixos, eu tenho um custo menor do que um cavalo L que é até 25 toneladas. Tô dando uma analogia aí para o pessoal poder entender. Beleza? Beleza. Até uma pergunta que fica para mim sempre é assim, ó, o quanto a ANTT, acho que é a ANTT que regula... Agência Nacional de Transporte Isso aí. Quanto ela influencia no rodoviário internacional? Ela acaba monitorando, ela faz fiscalização? Como funciona? Não, é muito pouco, perto do que deveria ser. Hoje a gente é sócio da ABTI, que é um órgão dentro da NTT, que se chama Associação Brasileira de Transporte Nacional. Então, não são todas as transportadoras que são sócias da BTI, entendeu? Mas daí, quando a gente tem um problema na Argentina, um problema legal, um acidente, alguma coisa, a gente procura acionar a BTI para nos ajudar. E, geralmente, tem um bom respaldo, que não se tinha com a NTT, entendeu? Exatamente para a NTT ter o transporte nacional também para cuidar, e a BTI cuida só do internacional. Então, e aí, essa parte de fiscalização, Cláudio, tem alguém que faz? Ou, por exemplo, se tu está transportando mais do que poderia? Ou tem alguma coisa aqui brasileira, eu digo assim, para até chegar na fronteira que organize e verifique? Assim, o Brasil passa por várias fases, né? Tem fases que as balanças não estão funcionando, né? Então, se tu botar 30 toneladas até 40 toneladas até a Uruguaiana, não vai acontecer nada. Mas na Argentina, nunca deixou de funcionar. Os argentinos, inclusive o Mercosul, ele é tão falho que a altura do caminhão na Argentina, o Sider meu, que eu compro na Randon, eu já peço no pedido de compra, Sider padrão Mercosul. Senão ele me manda um Sider de 4,40 de altura, que é o que pode dentro do Brasil, e na Argentina não pode, é 4,30 de altura. Então o Sider entra lá e eles medem e multam ou não deixam passar, entendeu? Então, realmente o Mercosul ele existe, ele é muito no papel e pouco na prática. Tá? E não tem uma padronização, né, Cláudio? Eu acho que esse é o nosso grande gargalo com relação à altura, né? Porque no Brasil você tem um limite de altura que é diferente da Argentina, que é diferente do Chile, que é diferente do Paraguai, né? Você tem a situação de peso, né? Então, isso complica muito a cabeça do exportador e do importador. Por isso que eu volto lá no começo e saber bem a embalagem, né? Para a gente dimensionar o peso e a partir daí, às vezes o peso que eu posso no Brasil, que é até 30 tons, eu não vou poder rodar na Argentina, que é até 27. Aí já deu problema. Exato. Então, a gente tem que sempre estar voltando lá para a base e aí consultar, né, os profissionais que trabalham no mercado, as transportadoras, enfim, para saber até aonde você pode ir. Era isso até que eu ia perguntar, se essa é uma informação fácil de encontrar. Por exemplo, se eu tenho a Mercosul, que rege, né, o transporte rodoviário internacional, só que ela não se comunica, eles não falam a mesma língua, se eu tenho essa divergência. Onde eu encontro essa informação? No Google, em quem trabalha com isso? Como é que é, assim? Pode ser em quem trabalha com isso, né? Eu posso te dar algumas informações, como pode ser onde eu te falei, na BTI, Associação Brasileira de Transporte Nacional. Eles têm ali toda a legislação do Mercosul discriminada ali dentro. Entendeu? E se mantém atualizado até, então, quem sabe, para ajudar
A BTI manda relatórios mensais, não, semanais para nós. Que legal, que legal. Do que cruza, do que não cruza, qual fronteira tá cruzando mais, qual fronteira está cruzando menos. Tá? Show de bola. Stephanie, depois dessa pandemia, tu acha que teve alguma desburocratização nessa parte rodoviária internacional? Assim, tu acha que a aduana, as transportadoras, ou enfim, os órgãos anuentes, alguém se atualizou para fazer isso de uma forma mais fácil ou não? Olha, a parte de documentação, eu não sei como é que ela estava rodando exatamente, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um grande desafio, principalmente para as transportadoras, porque os países começaram a exigir o teste de negativo da Covid. Então, a gente teve muito motorista que tinha medo de chegar lá e testar negativo. E aí, eles não tinham todo o suporte necessário. Eles teriam que ficar em quarentena, longe da família, no caminhão, esperando passar o prazo para poder entrar e seguir com a viagem. Então, eu acho que nesse sentido, assim, isso foi um desafio bem grande que surgiu com a pandemia. A parte de documentação... Ainda tem. Ainda, né? Segue esse problema. Isso gerou uma falta de carreta no mercado absurda, porque a gente trabalha com pedaços, todas as transportadoras trabalham com frota, e o resto é agregado, e autônomos, né? Esses autônomos, eles carregam para todo mundo, né? O que acontece? Assim, mais da metade desses caras passaram a carregar dentro do Brasil, porque eles tinham medo de chegar lá no Chile, e aquilo que a Stephanie falou, na hora dele voltar para o Brasil, ele tem que fazer o PCR. Deu positivo, ele tem que esperar de quarentena 14 dias por conta dele lá. Entendeu? E aí, depois, ele tem que fazer um novo PCR para poder sair do Chile. Isso afastou um monte de motorista da rota e depois entrou o problema do marítimo junto, que começou o pessoal a correr para o rodoviário, e aí o colapso de caminhão foi geral e continua cada vez pior, entendeu? Que agora o Peru está vindo também para o rodoviário, então, hoje mesmo eu fechei 3 carretas do Peru, cobrando uma fortuna do cliente. Porque eu não tinha carreta. E o freteiro que queria ir para o Peru disse, cara, eu vou por R$40 mil. Se me pagar R$40 mil no Rio Grande do Sul, eu vou. Eu tive que passar para o cliente meia hora depois me ligou. Eu tenho que mandar, eu vou mandar a carga. Não tem o que fazer. Então não tem nada positivo assim de desburocratização, só tem problema? Não, na nossa parte, pelo contrário, só piorou. Porque o motorista na ida para o Chile tem que esperar 72 horas o resultado dele. Ele chegava em Uruguaiana, ele ingressava direto. Hoje nós até já estamos fazendo teste no meio do caminho para chegar em Uruguaiana, ele já está com o resultado, entendeu? Entendi. Só esclarece uma coisa, Cláudio. Quando ele vai para o Chile, ele vai via Argentina. Sempre via Argentina. Né? Então, ele está adentrando outro país que ele pode ser brecado também na Argentina. Então, tem esse problema. No meio da pandemia geral, assim, naquele auge da pandemia, quando se estava morrendo 2.000 pessoas por dia, algumas cidades da Argentina fizeram piquetes no meio da estrada para barrar caminhões brasileiros. A pandemia, ela trouxe um aumento de faturamento, isso eu não vou negar para vocês, para as transportadoras, porque os fretes aumentaram, entendeu? Principalmente os de exportação, os de importação não aumentaram, os de exportação sim, aumentaram pela falta de caminhão. E os freteiros, esses autônomos, que antigamente eles corriam atrás da gente. Pô, me dá uma carga, me dá uma carga, me dá uma carga. Agora nós passamos a correr atrás deles. Então mudou o cenário, entendeu? São 2 anos que nós estamos correndo atrás deles, entendeu? Ô, Cláudio, mas e tu que está mais por dentro, assim, a parte de sistema, de documentação, eu acho que a parte mais digital e tecnologia, isso teve alguma diferença? Igual antes tu viajava fazer uma reunião, agora tu faz online. Nesse sentido, eles simplificaram alguma coisa? Uma conferência mais eletrônica, digital, alguma coisa assim? Sim. Eles passaram para não dar fila também, e a aglomeração de motoristas começaram a tirar senha para o cara não ir para a fila à toa, e ficar lá na fila.
ele chega na fronteira, ele ganha uma senha, daí quando chega a senha dele, ele ingressa dentro do multilog para não ter ficar naquela aglomeração. Isso gerou alguma melhoria. Só que o que piorou também esse tempo de ganho não resolveu, entendeu? Ele não ultrapassou o tempo de perda. E as empresas, Cláudio, as transportadoras rodoviárias internacionais, elas conseguiram se adaptar e fazer coisas positivas com essa pandemia, assim, principalmente por não estar mais tão em toque, assim, com o cliente, enfim, com quem deveria receber as informações sobre o transporte e tal? Ou continua a mesma coisa, assim, comunicação via e-mail? Teve avanços tecnológicos em cima disso? Não, eu vou dizer algo que não muito, cara, porque o follow-up diário que a gente manda continua sendo via e-mail, o atendimento ao cliente ele continua igual, entendeu? O que melhorou foi essas senhas em fronteira, que a gente não precisava ir até o despachante levar os documentos para ele, já informava ele. A DUI, que é o documento único de exportação, também melhorou, entendeu? Que legal. Algumas coisas melhoraram. Mas, assim, eu digo assim, tecnologicamente não dá para dizer que houve um grande avanço. Né? Houve um pequeno avanço. Né? Show. Melhor que nada, né? Enfrentando uma pandemia, melhor que nada. Mas ainda tem muito pela frente. Já deixa até provocação para quem é jovem e quiser abrir startups para resolver problemas. Aí, ó. O mundo de transporte rodoviário internacional tem N, assim como qualquer outro transporte. Enfim, a logística está em evidência no mercado. E eu acho que o transporte rodoviário, tanto nacional quanto internacional, ele segue em passos um pouco mais lento para essa questão da tecnologia, de criar outras formas de fazer o negócio, porque o transporte rodoviário ele existe desde lá não sei quando, então é feito sempre desse jeito e está funcionando desse jeito. Então, e como ele é muito a nível Brasil, no marítimo a gente tem empresas de fora que muitas vezes impõem essa tecnologia, né? E aqui não, vai ter que partir daqui, então eu acho que tem bastante dessa questão, assim, ainda a ser quebrado para evoluir. Show de bola. Show de bola. E assim, complementando ali o que eu falei do atraso no Mercosul, para te ter uma ideia, que seria contra mim até, se os trens funcionassem bem, vamos falar do outro modal, nós estamos falando do rodoviário, tá? É só uma brecha para o trem. Até hoje, desde os meus 40 anos na área, a bitola do trem brasileiro é diferente da bitola do trem argentino. Então, o trem brasileiro não entra na Argentina, nem o da Argentina entra no Brasil. Chega em Uruguaiano, ou em qualquer fronteira que tenha trem, tem que trocar toda a carga de um trem para o outro. A bitola que tu diz é a roda? Bitola exato, o trilho, é a largura do trilho do trem, entendeu? Então, nenhum país tomou a frente, né, de unificar essa bitola do trem poder passar direto, entendeu? Então, o cliente que tem pressa, ele não vai transportar no ferroviário. Fora que a linha ferroviária, ela não é direta até a fronteira, ela vai parando pelo interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, ela leva de Porto Alegre, que o caminhão leva 12 horas até a Uruguaiana, o trem leva 3 dias, entendeu? Então, o trem é pior que o marítimo, entendeu? Para tempo. Então, não existe... Nos Estados Unidos, na Europa, o trem é, inclusive se bota caminhão em cima do trem, né? Nos Estados Unidos, se bota caminhão em cima do trem e leva o caminhão em cima do trem. No Chile se faz isso já. No Chile, tu quer ir para o sul do Chile, tu pode botar um caminhão em cima do trem. Que legal. Bom, temos ainda muito a evoluir, né, Cláudio? Não tem jeito. O Brasil, o Mercosul, o Mercosul ele é no papel, ele é Mercosul, mas na vida real ele não mudou em 40 anos. Não Bom, mudou. Fica a crítica aí. Gente, Luiz, cara, para te ouvir um pouco, questão do dólar, como é que ela afeta na composição dos valores aí no frete rodoviário internacional? Ele impacta muito, pouco? O que você vê aí nesses teus anos de experiência? Vamos lá, cara. Eu acho que hoje ele está impactando em muito, tá? Vai virando uma bola de neve. Por quê? Hoje o preço do diesel ele está atrelado à taxa do dólar, né?
E aí, se aumenta o dólar, aumenta o diesel. E aí, o que começou a ocorrer? Se você for pegar basicamente esse ano, mas isso já estava ocorrendo desde quando a empresa de petróleo aqui no Brasil implantou, né, essa metodologia. Então, imagina que hoje você tem um preço do diesel, na semana retrasada estava outro. E geralmente, quando a gente vai fazer a viagem, né, vamos falar no internacional, a gente está falando de um transit time de 10 a 15 dias. Então, imagina que o Alan cotou comigo hoje, eu mandei para ele um preço, e no meio do caminho, por causa do aumento do diesel, já mudou. Então, eu tinha uma composição de custos e no meio da viagem, ela já se alterou. Então, é isso que está ocorrendo hoje. E aí, quando a gente fala em diesel, óbvio que vai depender do equipamento, né? De um truque, de um cavalo L ou de um LS, enfim. Ele tem um impacto aí de cerca de 40% na viagem, né? Enquanto maior a quilometragem, maior vai ser esse impacto. Então, está impactando bastante. O que eu vejo que seria necessário é a gente ter uma previsibilidade melhor, entendeu? Tipo assim, olha, o preço do diesel esse mês é mês que vem a gente já tem mais ou menos um direcionamento e todo mundo começa a trabalhar dessa forma. Agora, o que não pode é estar da forma que está hoje. Hoje você vai na bomba, tá um preço, daqui a outra semana tá outro. Você vai trabalhar com base no quê, entendeu? E a gente está falando de um custo importante, no mínimo de 40% da viagem. Né? Então, frete de 10 mil 40% já virou 14 mil, entendeu? Então, opa. E aí, uma pergunta, até Cláudio, Stephanie. Os preços hoje que vocês compõem a base para uma oferta de rodoviária internacional para um cliente, seja ele, enfim, de importação ou exportação, vocês calculam tudo em dólar e passam para o cliente em dólar ou já passam em reais com uma taxa fixa? Como funciona? Tu pode cotar em real, tem cliente que quer em real já, e tem cliente que quer em dólar. Mas o real é válido no Mercosul total, todas as moedas são válidas no Mercosul. Então, pode cotar, pode fixar um preço em real, sim. As importações de vocês, da Royal, importações de vinho, eu dou o preço para o Luiz, antes era para a Stephanie, eu dou em reais. Tá? Para o cara já ter o preço que ele vai botar o vinho na prateleira lá no supermercado. Legal. Mas na exportação, geralmente é em dólar, porque grande parte da exportação, uns 60%, ela é paga fora. Entendi. E aí não tem como fixar a taxa no Chile, não tem como fixar nada. Claro. Chile é da taxa do dia. Até para a tua empresa não ficar exposta, né, ao câmbio, né, Cláudio? Ficar na oscilação do câmbio. Vocês são transportadores, né? E não uma agência de moeda. E isso que o Luiz falou agora, sobre o diesel, o que está ocorrendo agora, nesse momento? Tá? Não estou falando de frotista, estou falando sempre do terceiro. Eu falo muito do terceiro, que é o agregado e o autônomo, porque esse cara é 70% do mercado. Todas as transportadoras usam autônomo e terceiro. Esse cara dita muito a regra hoje. Dita muito preço também. Eu tenho que cotar tu me pediu uma cotação hoje. Eu me baseio para dar cotação no preço que está o terceiro e não no preço que eu estou gastando com o meu frota, porque eu não sei se eu vou ter frota para ti. Então eu me baseio no preço do agregado. E se o agregado está lá em cima, eu tenho que cotar mais alto, entendeu? Por isso que os fretes aumentaram. Eles sentiram essa falta de navio, sentiram falta de tudo. E quanto ao diesel, o que está acontecendo? A Argentina ficou com o diesel barato agora. Barato em relação ao Brasil, tá? Certo. Então, os caras estão enchendo os tanques antes de entrar no Brasil. Nós mesmos estamos enchendo os tanques das frotas na Argentina. E o frete que está indo mais longe, está passando de Minas Gerais, os caras não estão querendo ir também. Porque daí eles têm que botar diesel no Brasil, ou cobrando mais caro. Vindo até Santa Catarina, eles estão vindo. Mas passar daqui, eles já não estão querendo. Porque, eu vou ter que botar diesel no Brasil, então vou ter que cobrar mais. Então, o diesel variando entre 3 países, Chile, Argentina e Brasil, Uruguai também, mas o Uruguai não muda muito, ele impacta no preço também.
Impacta mas um detalhe que impacta, que a gente não colocou, Alan, você falou do dólar, tá? Tem 2 itens que são extremamente importantes no transporte rodoviário. Um é o diesel, o outro é pneu, tá? O que acontece? Você sabe que o Brasil importa muito pneu, né? A gente não é autossuficiente. E o pneu que custava, antes da pandemia, R$ 1.400, hoje o mesmo pneu custa R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000, entendeu? Então, você imagina, você pega um caminhão, só contar quantas rodinhas tem lá e quantos pneus. E aí você multiplica. Então, assim, o pneu e o diesel impactaram demais, tá? E outra coisa, assim, eu acho que é até importante a gente ressaltar, porque tem muita gente que não tem um conhecimento o que é um frota, o que é um agregado e o que é um terceiro, tá? Frota é aquele caminhão que é da própria empresa, tá? Então, transportadora Arlon, tá lá o rótulo na porta, tudo bonitinho, ela é adesivada. Então, esse a gente chama de frota no mercado, tá? Motorista, carteira assinada. Exatamente. Aí a gente tem o cara que é o agregado. Quem que é esse cara agregado? Antes dele ser agregado, Arlon, ele era um autônomo, que é o que o Cláudio falou, tá? A gente chama no mercado de terceirão, é o terceiro, tá? Então, hoje, ele trabalha para as transportadoras, tá? Então, quem paga o melhor frete para ele, a melhor rota, a melhor condição, ele vai. Só que a partir do momento que ele fez um serviço para a transportadora do Cláudio, ele gostou, o Cláudio está com o cliente, vamos fidelizar esse cliente, esse cara começa a ter mais viagens naquela mesma rota e para a mesma empresa do Cláudio ou qualquer outra transportadora ou para a transportadora do Arlon, a gente já pode caracterizar ele como um agregado, tá? Por quê? Porque ele fez mais viagens do que uma só, um spot, digamos assim, ele já virou um agregado, tá? E o terceirão é o spot. Por isso que o Cláudio chegou e colocou assim, quem baliza o meu mercado hoje são os spots, são os terceiros. Por quê? Porque nenhuma transportadora ela é autossuficiente no mercado. Nenhuma, tá? Isso seja transportadora nacional ou a que atende o Mercosul. Ela sempre vai depender do terceiro. E são os terceiros que balizam o mercado. Tá? Então, geralmente, a conta de qualquer transportadora hoje é de 20% a 30% de frota. E isso as que tem uma grande frota, digamos assim. O restante, ela sempre vai se utilizar no mercado de terceiro. Isso não serve somente para o mercado internacional, serve também para a gente aqui no mercado nacional. Tá? Legal. É a famosa lei da oferta e da procura. Beleza? É porque se a gente quisesse trabalhar só com frota e comprasse caminhão, no momento que desse uma crise, ficava com as frotas paradas. Então, a transportadora, ela geralmente, 70% do faturamento dela é o terceiro, 30% do faturamento de uma empresa é o frota. Entendi. Entendeu? Porque legal, o frota geralmente ele está ali nos melhores clientes, nos clientes nível A, ou se ele está realmente no lugar onde descarregou e a carga já está ali do lado. Então, o frota ele é o mais otimizado possível, mas o faturamento da empresa não pode ficar em cima do frota, porque a empresa vai quebrar. Entendeu? Nem todos os fretes com frota dão lucro. Pelo contrário, o freteiro praticamente todos vão dar lucro. Até quando ele cai em diária. O diário do frota que a gente cobra no mercado não paga o frota. Uma diária de $250 não paga o frota, barato. A do freteiro paga, entende? É porque você tem que pagar o consórcio, financiamento, o leasing, sei lá. Tem que pagar o financiamento do caminhão, tem que pagar. O motorista está ganhando o salário dele parado, entendeu? A férias dele está correndo, 13º dele está correndo. Não, o frota... Sabe qual é o apelido hoje no frota? É um mal necessário. Tem que ter frota, tem que ter bonitinho, adesivado, bonitinho. Tem que ter a tua apresentação, teu cartão de visita. Mas ele é um mal necessário. A gente compra frota. Estamos comprando, só que não tem para entregar agora, né? Mas, eu ouvi dizer no mercado. Agora não tem para entregar. Não tem para entregar nada, nem carro tem para entregar. Né? Imagina quanta gente não está indo atrás disso, né, Cláudio? Assim, para pensar se o mundo está com um caos logístico no Brasil, que é, sei lá, o Brasil a gente costuma dizer que é sobre rodas, né? Porque o transporte rodoviário aqui ele é predominante versus qualquer outro transporte
intra-Brasil, digo nacional, né? Agora que está começando uma cabotagem assim, com um pouco mais de expressividade. Ferroviário tem, mas ainda muito poucas rotas e linhas, assim, no impacto do Brasil como um todo. Cara, tá todas as transportadoras autônomas, todo mundo querendo comprar caminhão agora e não tem muito o que fazer. Alô, para te ter uma ideia, assim, abrindo uma coisa particular da nossa empresa para vocês, que são nossos parceiros aí. Hoje não, esse ano, tá? Esse ano de 2021, nós estamos com o faturamento da empresa recorde, tá? Desde 2005 que ela existe, por causa desse problema do marítimo que fazemos. E mesmo assim, nós estamos deixando umas 50 cargas sem carregar por mês. Então, tu imagina quanto poderia estar esse faturamento. Claro. Por isso que a gente está atrás de caminhão. Só que não tem caminhão para vender. E se tu vai comprar usado, o cara do usado quer o preço do zero. Ele sabe que está faltando. Está acontecendo isso em todas as áreas, Cláudio, não é só na do caminhão, cara. Um carro particular seminovo, hoje, se tu for vender, tu vende ele pelo preço do zero, porque não tem para entregar o zero. Acima da tal tabela FIP, que todo mundo tem medo e diz que acima da FIP é morte. Hoje em dia está normal, né? Trabalhar com normal, pagar acima da FIP, normal. Gente, legal saber um pouco como o dólar afeta e basicamente os dois grandes impactos são nas principais aí, que como o Luiz falou, que é a parte do diesel e do pneu, né? Eu acho que isso realmente impacta bastante. Em relação aos países, eu até queria perguntar para a Stephanie, tem algum país que a gente encontra mais dificuldade para conseguir frete, por exemplo, do Brasil para algum lugar que está difícil, que não vai por algum motivo específico? Eu acho que Peru, Venezuela e Guiana são países bem difíceis de conseguir. E outro ponto bem importante é eu sempre senti muita dificuldade em conseguir transporte rodoviário internacional de carga em container. A carga solta, ela é bem mais tranquila para Chile, Argentina, Uruguai, enfim. E a carga em container já fica um pouco mais difícil para todos os países e principalmente esses que eu citei agora para vocês. Eu acho que são os que a gente tem mais dificuldade. Sabe algum motivo específico dessa parte do container? Tem alguma... O container vai rodoviário. Eu levo o container rodoviário. Só que, assim, é um frete mais caro, porque o caminhão volta vazio, ele é com pino, né? Ele tem que saber se o container... Aí vamos naquela parte que o Luiz falou lá no início. Às vezes o cara me pede uma cotação de container, eu pergunto, o container vai ficar onde? Não sei. Pô, não me adianta, né, cara? Eu estou levando o container para Buenos Aires e o cara me disse que não sabe se o container vai ficar em Buenos Aires ou se ele vai voltar, ou se eu vou levar para o porto. Não sei. Eu me pediram uma cotação de container para Buenos Aires. Eu tenho que saber se o container vai, se volta, se fica. As caras de show de rock que eu transporto, elas vêm containerizadas. Eu transporto em container para todos os estados aí. Eu transporto muito show de rock que vem do exterior. Eles começam pelo Chile, o último U2 veio do Chile, o palco veio da Argentina em container, eu transportei tudo. Circo de Soleil, é tudo container. Mas aí você já tem as informações necessárias, né, para fazer isso. Não, aí o cara do show, realmente ele é o cara do show, né? Ele não vai fazer... Desculpa o termo. Da logística. Depois tu edita aí, mas ele não vai fazer uma cagada com os gringos. Não vai fazer. Eu prefiro não editar, cara. Eu acho que o ouvinte ele tem que ter a sensação de que ele não vai fazer uma cagada com os gringos, não. Não vai fazer. Eu acho que quem busca o transporte em container na rota rodoviária tem muito o costume de comparar com o marítimo. E o marítimo ele é mais barato. Então, assim, eu sempre senti essa dificuldade, não só de cotar também, mas principalmente de vender o frete rodoviário em container. Justamente por isso, porque daí tu olha para a cotação que tu tinha lá recebido no marítimo e tá mais caro, né? Então acaba mas isso é meio louco, né? A gente teve desculpa te interromper, Steph, o que tu falou é de extrema importância, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que eu conversei sobre isso no último episódio que a gente gravou ali, que era sobre o caos da logística internacional. A gente falou isso de novo no episódio de transportes rodoviários nacionais, que é assim,
o que de fato você está buscando, meu? Se está buscando preço, talvez o marítimo seja mais barato, né? Mas lembrando vantagens do rodoviário internacional que fazem sentido. Por exemplo, a conveniência, né? Ele busca na sua porta e entrega na sua porta, com a menor burocracia. Você não tem burocracias de como é que você vai controlar a demurra de um container, como pedido de senha para entrar no porto, para carregar um negócio, para ir para outro. Assim, as cargas no marítimo, elas nunca param no porto, né? Onde elas estão, elas sempre têm um transporte adicional. O rodoviário não. O rodoviário busca na tua porta, entrega na tua porta. Mas aí, assim, eu acredito que o nosso ouvinte ele já não faz mais isso, né? Mas quem não nos ouve, fica a dica. Você tem que saber, de fato, o que você está buscando. Está buscando conveniência aliada a preço, de repente é um tipo de modal. Está buscando só preço, de repente é outro tipo de modal. Tentar comparar os dois em todos os valores não fazem muito sentido, entendeu? Vai de cada peso e medida aí que você prioriza. E uma das coisas do comércio exterior, que a gente também já bateu na tecla muito nos episódios aí, é tu prestar atenção no que de fato tu prioriza. Não há duas prioridades, entendeu? O que é mais importante para ti? É o preço, é a conveniência, é o trânsito, é a rota, é a segurança? Um tem que ser mais importante, aí depois você coloca o segundo, e aí o terceiro, e aí vai fazendo uma cascata do que você acha de fato importante. O difícil eu acho que é educar, e por mais essa palavra pareça meio tosca, mas a verdade é a gente aprender de fato e ser educados a entender o que é de mais valor para nós aí, nesse momento, seja do transporte rodoviário, seja ao comprar uma mercadoria, a fechar um câmbio ou qualquer coisa, né? Na área de comércio exterior. Há muitas diferenças, né? E várias opções disponíveis para você utilizar. Então, legal, acho que tu comentar essa parte. Para de fazer um pouco de comparativo se para ti a prioridade não é preço. Se para ti a prioridade é preço, aí você compara e vê o que dá aí e enfrenta a burocracia de cada um deles. Mas se não for preço, vê aí quais são os outros pontos. Isso é enxergar para o teu planejamento e entender o que tu está precisando, o que tu está buscando, que vai ter um modal que vai sim atender. Só que precisa bem isso, entender o que tu está buscando. É isso, sim. A gente tenta na logística, né? Eu acho que vocês três são provas vivas disso. Aliar o que é bom, bonito e barato, né? A gente tenta ao máximo na logística fazer isso, mas como o Cláudio mesmo citou ali, às vezes, não tem essa opção, uma das três. Às vezes não tem, ó. Cara, legal, consigo fazer um frete rodoviário para o Peru, o Cláudio deu um exemplo ali. Mas, meu amigo, o preço está extremamente abusivo, o agregado está cobrando isso porque ele não quer ir até o Peru, e se para ele quer, acho que tem que valer a pena. Aí já fica difícil para nós, operadores logísticos, aliarmos os três, né? O bom, bonito e barato. 2021 não está tendo. O barato está meio complicado, né? Em 2021, 2021 está um pouquinho... Inclusive o Peru sempre foi um mercado para o rodoviário totalmente spot. E quando começou esse problema com os navios, ele passou a ser regular. Eu estou tendo embarque todo mês. Eu passava às vezes 4 meses sem levar uma carga para o Peru. Aí levava 2, 3, agora está todo mês, entendeu? Que legal. Porque ele passou os navios a não ir para o Peru, né? Ou ir menos, eu não sei, aí a área de vocês, né? Mas, tem cliente que me liga e diz que não tem navio, então por isso que ele quer ir no rodoviário. Então eu não sei se não está indo. Na verdade até tem, né? O problema é o congestionamento que está ocorrendo, assim, e o marítimo, por exemplo, ele depende muito dos containers, né? O container é a embalagem, vamos chamar assim, e se o container não está no lugar certo, na hora certa, a carga não é embalada para ser colocada dentro do navio, tentando transformar num português claro, assim. Sim. Então, assim, você tem que encaixotar ela para botar dentro do navio. Não tem esse equipamento, essa caixa, começa a dar problema, mesmo tendo navio, mesmo tendo espaço. E hoje, além de falta de espaço, alta demanda, etc., os containers não estão onde eles deveriam estar. A logística bagunçou um pouco. Então, está bem complexo. Por isso que eu acho que vamos atrás de outros modais, né? Deixa eu só concluir a situação lá dos países que você colocou para a Stephanie, tá? Claro, pois é, eu queria te perguntar. A gente está vivendo, vamos separar por país. Vamos falar primeiro da Venezuela, tá? Hoje, há uma grande dificuldade de arrumar fornecedor para a Venezuela, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está cotando via cabotagem,
tá? Esse trabalho a Stephanie está fazendo. A gente leva até Manaus, tá? Chegou em Manaus, a gente faz a desova dessa carga e coloca ela em carreta carga seca e dispara para a fronteira, tá? Santa Helena do Harém, é o nome da cidade, a gente deixa lá na fronteira. Então é uma forma de se poder entregar na Venezuela. Então, digamos, você vende FOB fronteira ou FCA fronteira, né? De acordo com o Incoterm, você coloca lá. Então, hoje é a única forma da gente colocar. Na Guiânia, também já não sei te dizer, tá? Tá bem difícil. Eu não tive até hoje nenhuma cotação para lá, tá? Aí vamos para o outro lado. Para o Uruguai a gente não tem dificuldade. Paraguai também a gente não tem dificuldade. O único fato que pega para o Paraguai é quando é container reefer, tá? Chegando aqui, tem muita gente que quer que pegue o container, leve para o Paraguai, e aí a gente tem um pouco de dificuldade, vários fornecedores não querem fazer, tá? Então a gente está tendo um gargalo também para o Paraguai. Agora, carreta carga seca normal para o Paraguai não tem menor problema. Carga estando nacionalizada, a gente dispara. Para o Chile a gente não tem dificuldade, para a Argentina não tem dificuldade. Aí a gente subindo lá para o outro lado, Peru, foi como o Cláudio falou, era bem spot devido ao problema do marítimo. Hoje o que está aparecendo de cotação para o Peru, a gente está tendo bastante coisa, mas óbvio, quando a gente fala com relação ao preço, tá? A gente pode pegar um frete de $9 mil a $14 mil. Olha a diferença que é. Mas entra aquela situação, né? É melhor, às vezes, eu pagar 14 mil e chegar, do que eu pagar, sei lá, $2 mil no marítimo ou 3 e nunca chegar, né? Então, vai depender da tua necessidade, né? O cenário perfeito vai ser difícil você encontrar. E mais para cima, a gente falando de Equador e Colômbia, a gente também está tendo dificuldade para encontrar, tá? Por quê? Entra aquele caos lá no começo, estourou o caos no marítimo, passou para o aéreo e chegou no rodoviário, né? Então, a gente está vivendo essa situação. Creio que no futuro, a situação se estabilizando, daí a gente vai conseguir para Colômbia e Equador rodoviário, tá? Mas no momento a gente não está conseguindo. Por quê? Porque um veículo para ir para lá... faltou Bolívia. Bolívia também a gente está conseguindo fazer, sem menor problema. Mas um veículo para ir lá para Colômbia, para o Equador, ele faz a mesma rota. Ele sai daqui, vai até lá embaixo, faz a fronteira, passa pela Argentina, entra no Chile, vai subindo, sobe em Peru para poder fazer a entrega lá. Então não está conseguindo chegar devido à demanda que a gente tem hoje. Tá? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente está enfrentando hoje, tá bom? Legal, cara. Bom, acho que já deu para ter um panorama aí de como estamos na questão de mandar, enfim, e receber cargas desses países. O que eu tenho de dúvida aqui, que acho interessante a gente comentar também, é um pouco sobre a contratação de seguro em si, cara. As minhas dúvidas é assim, o seguro cobre de onde até onde? Como é que funciona? Como é que o cliente sabe se a carga foi segurada ou não? A gente debateu muito isso no transporte rodoviário nacional, no episódio que a gente gravou aí com, enfim, outros convidados, em relação à segurança que tem que ser transpassada ao cliente em relação a isso, né, para ele saber que ele está dentro da lei, ou enfim, da forma mais segura possível para esse transporte. Como hoje funciona? Então, vamos lá. Eu vou começar e depois eu quero que o Cláudio dê essa conclusão, juntamente com a Stephanie também, que eu acho importante. Primeira coisa... Tá? Da onde para onde? É do ponto A para o ponto B. Lembra que eu falei lá no começo da nossa conversa? Tem que saber a tua origem e o teu destino, tá? Aí você tem que o quê? Descrever o que você vai segurar, tá? E como é que você descreve? Através de um número, NCM. Tem que ter esse número lá e você vai segurar aquilo, tá? Aí entra um valor com base, uma taxa de porcentagem com base no valor da mercadoria. Tá? Geralmente no rodoviário internacional se cobra 0,3 sobre o valor da mercadoria. Então uma carga de $100 mil vai cobrar 0,3, tá? Só para fazer uma analogia aqui para o mercado nacional, quando a gente fala no mercado nacional, geralmente o seguro é 0,2, tá? E quando a gente coloca que tem uma pernada do marítimo, né? A gente está fazendo a conexão com outro modal, no caso do marítimo, que eu pego o container e tal, e depois eu vou entregar, geralmente o mercado cobra 0,1, tá? Outra situação de extrema importância eu posso falar que eu vou cobrar do Arlon 0,3, mas o que vale é o conhecimento, tá? O conhecimento de transporte rodoviário, no caso. Tem que estar averbado lá. Você tem que discriminar esse 0,3, esse 0,2, esse 0,1, porque senão não adianta de nada. Por que eu estou te falando isso? Você pode falar, a transportadora chega e fala para você, eu tenho uma pólice de seguro. Tá bom, beleza, tem uma pólice. Aí você manda o conhecimento, quando você vai conferir, não está averbado lá o seguro.
discriminado no conhecimento. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu comprei um carro, tá? Meu carro é financiado, eu fiz o seguro, tem seguro. Só que no dia de vencer o meu boleto lá, que eu fiz o seguro em 10 ou 12 vezes, eu não paguei a minha mensalidade. Se tem um sinistro no dia seguinte, pronto, desandou. Eu tenho seguro, mas não paguei a mensalidade. Então, a gente fala de fazer a averbação, basicamente é isso, tá? Então, para todo mundo você fez um transporte rodoviário de carga, vai lá, pega o conhecimento e vê se o seguro está averbado, tá? Muita gente não confere isso, tá? Não tem o hábito, só trata na situação comercial, né, do e-mail, que a gente acertou valores, mas no rodoviário a gente costuma falar o que vale é o que está no papel, tá? Tudo que eu te falar aqui não vale de nada. O que vai valer é o conhecimento de transporte eletrônico, né, e tem o conhecimento rodoviário internacional, se está averbado o seguro lá. Então, isso é uma situação de extrema importância, tá? Vou colocar aí para o Cláudio também concluir, porque como ele tem a situação do seguro que ele colocou lá no começo, depende de cada carga, aí entra a taxa de gerenciamento de risco. Então, deixa contigo agora, tá bom, Cláudio? É que assim, lembra, Stephanie, quando tu levava o rodoviário, a gente às vezes mandava, o seguro, ele é averbado, todos os CRTs do mês são averbados no final do mês, mas são mandados um relatório no final do mês para nós. Mas todo conhecimento que é gerado, ele é enviado para a seguradora automaticamente averbar. Se tem algum problema, que eu falei ali, de carga está acima do limite, a seguradora nos manda um alerta. Esse seguro não vai ser averbado. Aí a responsabilidade vira nossa, porque nós fizemos o erro. Assumimos uma carga que nós não podíamos ter assumido. Por isso que eu falo na importância, que volta na importância da cotação do frete. Ela está dentro daquilo que eu cotei. Mas nós temos como mandar para o cliente a averbação. A Stephanie recebia, acho que da Fabiana, quando tinha as importações do Bahamas, qual é o outro aqui? O Forte Atacadista. Vocês já recebiam uma averbação eletrônica nossa, entendeu? A gente é obrigado a averbar o seguro. Ô, Cláudio, e deixa eu te perguntar uma coisa. No transporte rodoviário internacional, a gente também tem a opção de fazer a carta DDR, certo? Que é utilizar o seguro do cliente, né? Sim, só que eu vou te dizer, hoje, mesmo que tu faça DDR, tá? Eu aceito a tua DDR, mas eu estou segurando todas as minhas cargas. Eu falei para o Luiz hoje de tarde por quê? Porque a DDR ela vai ter umas entrelinhas, que o motorista vai ter que rodar até as 10 horas da noite, vai ter que parar em tais postos, vai ter que... E aí, se ele não fizer uma dessas etapas e roubarem a carga, mesmo que não seja no ponto que ele tinha que parar e não parou, roubarem outro ponto, a seguradora vai vir para cima da transportadora e vai dizer que ele pode ter combinado naquele ponto que ele parou, que não estava combinado e tarará, e a gente já teve caso assim. Então, nós, da diretoria da nossa empresa, não estou falando pelas outras transportadoras, a gente, com DDR ou sem DDR, a gente averba todas as cargas, porque eu quero dormir tranquilo, eu não quero botar a cabeça no travesseiro e no outro dia ter uma conta de $200 mil para pagar. Claro. Entendeu? E tem mais algo importante a falar de seguro, assim, para o nosso ouvinte, para ele entender como funciona nessa parte de rodoviária internacional? Eu acho que o seguro, ele é, por exemplo, assim, um caso que a gente já passou. Cortaram a lona do caminhão e levaram uma caixa de vinho. Então, assim, como é que eu vou chegar para o cliente com uma caixa de vinho a menos? E toda a documentação, isso é uma importação, é uma exportação, vai ter divergência, vai ter toda essa questão. Então, o seguro, ele é um documento que prova que o que aconteceu ali com a carga tem que ser provado, né? E ele vai ser ressarcido. Então, o seguro, ele é muito importante para todos os envolvidos no processo, a transportadora, o cliente, Sim. O agente que estiver envolvido. Uhum. Então, assim, é a prova, sei lá, de que a carga foi roubada de fato, né? Uhum. Então, ele é um guia, assim, eu acho, para
para o transporte. E o seguro tem uma franquia, que nem o seguro de carro, que o Luiz falou, tem uma franquia. Então, por exemplo, uma caixa de vinho, provavelmente eu vou acionar meu seguro, ele vai me mandar que deu o roubo, mas quem vai dar um desconto no teu frete vai ser nós, porque não vai valer a pena o seguro pagar e que vai estar acima da franquia, entendeu? Abaixo da franquia, desculpa. Entendi. Entendeu? Bom, acho que de informação de seguro a galera já pode ficar mais tranquila. Tem importância, é obrigatório, façam, né? Para ficar mais fácil, passar para frente a informação. E o seguro internacional e o transporte internacional, tu nem transita dentro de outro país se tu não tiver o seguro contra terceiro, pelo menos. Tu não transita. Tinha responsabilidade civil, não transita. É organizado isso, pelo menos, no Mercosul aqui, Cláudio, todos os lugares, pelo menos, tem que ter seguro contra terceiro. No mínimo, tu tem que ter o de responsabilidade civil. No mínimo. Legal. Senão tu nem entra na Argentina. Que legal. Show de bola. Gente, como curiosidade, quais são as mercadorias que o Brasil mais transporta aí de rodoviária internacional que vocês têm acesso? Na importação, eu acho que tem muita batata congelada, vinho. Eu acho que também tem alguma questão de veículos e peças, né? Na exportação, bastante carne congelada, maquinário e peças em geral. Peça de cozinha, peça para fazer cerveja. Então, é muito maquinário assim mesmo, né? Que legal. Cláudio, o que sempre foi muito forte entre os países é os grãos, né? Que não estão muito no nosso dia a dia. Mas o trigo argentino, ele vem muita carga, fora do normal, o que vai. O arroz brasileiro, o grão, ele tem muita importância. Não é um transporte que interesse a Royal e nem a nós, porque é um transporte extremamente commodities, né? É transporte barato, entendeu? E o que a Stephanie falou, que aumentou muito, é o transporte de carros e autopeças. Por quê? Porque as fábricas, ao longo dos anos, elas foram se instalando na Argentina. A Ford foi lá para a Argentina, a Fiat botou uma fábrica na Argentina, a Volkswagen botou uma fábrica na Argentina, e eles têm que fazer o que é produzido. A Renault botou uma fábrica até no Chile, de caixa de câmbio. Eu transporto caixa de câmbio do Chile para a Renault em São José dos Pinhais. Então, o que acontece? Esse trânsito de mercadorias, mesmo com crise, ele não para, né? Ele não para, porque os carros estão sendo... Agora nós estamos vivendo uma fase atípica, que é os chips eletrônicos que estão faltando, mas nem vem daqui, eu acho que vem da China, né? Vocês devem saber mais. Então, tem o negócio dos chips, mas os carros eles são hoje o carro-chefe em todos os países. É os carros 0 quilômetro. Para ti, Luiz, tem alguma que tu lembra? Eu sei que vem muito leite também. Não sei se o Cláudio... Leite pó. Vem muito leite, né? E, basicamente, assim, a gente manda mais produto manufaturado para lá, né? Só que hoje, com a crise da Argentina, a situação está extremamente difícil lá. Isso impacta bastante na nossa balança comercial, né? Né, Cláudio? E no Chile, o que a gente vê é basicamente o que a gente faz aqui, né? Muito vinho, né? Tem bastante coisa nesse sentido aí. E o automobilístico, o que a gente não está conseguindo trazer, vem de lá, porque, querendo ou não, lá eles têm uma passagem melhor da China do que o Brasil, digamos assim, entendeu, Alan? Se você for ver o transit time para o Chile da Ásia, é melhor do que para cá, né? Entendi. Então tem logística aí no meio também, né? Sim, justamente. Justamente. Que legal, meu. Eu acho que dá uma amplitude aí para o nosso ouvinte saber, de fato, quais são as mercadorias e o que mercados estão trabalhando com isso, né? Eu, pela minha experiência, tive muita questão dos alimentos, no geral. A gente já viu leite, já viu vinho, já viu, arroz, a gente já viu bastante coisa nesse E o produto acabado, o Chile, aí eu não estou falando de outros países, falando de um país específico. Certo. O Chile não tem muita indústria, tá? Então, o produto acabado, móveis, eletrodoméstico,
é absurdamente o que vai de carga acabada já, pronta para consumo para o Chile. Assim, na pandemia, os móveis de casa, acho que o pessoal estava muito em casa, né? Resolveu trocar os armários, trocar a cozinha. Foi um absurdo o que eu transportei de móveis para o Chile. Absurdo, assim. Coisa de... Para um cliente, só 35 carretas por mês, coisa assim. E eu não era o único transportador do cara. Eu não tinha como atender ele, toda a carga dele. E outra coisa, Arnon, que eu vejo, né? O pessoal reclama aqui, vai lá no Peru para ver como é que tá a situação deles. Claro. Entendeu? Claro. Acho que às vezes a pessoa tem que olhar para o lado e ver, não tá fácil para ninguém. Imagina o peruano. Aqui assim, é difícil falar para a pessoa que a grama do vizinho não é mais verde, né? Ninguém entende isso, né? Mas é complexo, assim. A gente vê situações, por exemplo, como da Venezuela ali, foi citado que é difícil fazer transporte lá. Venezuela está passando por um caos, né? Então, dá graças a Deus que você está no Brasil hoje e que a situação está como está aqui. Tanto que a gente recebeu vários venezuelanos aqui no Brasil. Aliás, eles estão na América do Sul inteira buscando saída, né? Para tentar sobreviver, enfim, e reconstruir a vida deles. Gente, uma das questões que vieram aqui, que eu achei extremamente interessante, porque isso são decisões que às vezes impactam muito de logística, na parte de custo, que é entender vantagens e desvantagens entre nacionalizar uma carga ali sobre rodas na fronteira ou fazer uma DTA para algum EAD ou para algum porto, enfim, aeroporto, ou qualquer lugar que seja alfandegado, para daí liberar lá. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, assim, que vocês enxergam? Eu acredito que fazer a DTA, a carga ela vai chegar na aduana, vai passar pela parte de fiscalização documental e ela já vai seguir viagem para ser nacionalizada em outro recinto. Então, a parte do transit time da viagem vai ser mais rápida, só que chegando no destino, o cliente vai ter um custo a mais de todo o processo de nacionalização, armazenagem, etc. Mas ele não consegue fugir desse custo, porque a nacionalização sobre rodas também incorre o custo de armazenagem, por exemplo. E aí eu acho que vai muito de entender como é que está a aduana no momento. Se tá tendo muita demora lá, vale a pena eu fazer um DTA? Vale a pena eu nacionalizar lá? Então, assim, pela minha experiência, eu acho que não existe uma regra. Tem que observar muito como é que está o mercado, como é que está o volume para ver qual vai ser a melhor opção. E agora eu peço a ajuda dos meninos para complementar. Eu vou dar só uma complementadinha aqui. Algumas regras até existem. Por exemplo, o Porto de Vitória, no Espírito Santo, ele dá um incentivo fiscal enorme para liberar lá no Porto. Muito maior do que liberar na fronteira. Então, por exemplo, um cliente de vinho que vocês devem conhecer pela internet, até que é a W2W, a Wine Vinhos, eles vendem vinho pela internet, é simplesmente o maior importador de vinho do Brasil hoje, entendeu? Ela fica toda ela em Vitória hoje. O CD dela é em Vitória hoje. Eu já visitei eles lá. Ela só faz DTA para Vitória, porque ela tem um incentivo fiscal muito grande. Esse incentivo tinha, eu não sei se tiraram ou não, em Itajaí, muito menor que Vitória, mas ele tinha. Então, isso aí são vantagens em relação a liberar em fronteira. Tá? Aqui eu estou falando vantagens além da rapidez, porque o que a Stephanie falou está correto. Vai chegar no destino. Se a carga for a piso na Multilog Itajaí, por exemplo, em alguma aduana de Itajaí, depois que o cliente liberar, ele vai ter que levantar e levar para o armazém dele. Ele vai ter um custinho a mais, entendeu? Então, a DTA tem que ser bem... o caso da W2W, da Wine, ele já leva para a alfândega, onde ele já armazena na própria alfândega e vende de dentro da alfândega. Ele já tem um esquema completamente... Tem um estudo feito, né, Cláudio? Uma logística bem desenhada. Ele não quer saber... Falou para ele, vamos liberar em Uruguaiana, vamos liberar em São Borja. Ele não quer saber. Não, DTA para cá. DTA para cá. E quase toda a carga de vinho que vai para o Espírito Santo,
vai DTA. Eu não vi uma liberar em fronteira ainda, porque eu acho que eu não sei qual o incentivo que os despachantes não me abriram isso, mas o incentivo do Espírito Santo é grande. Cláudio, para te explicar, antes do Luiz complementar, há um incentivo fiscal de ICMS muito grande nesses dois estados, né, no Espírito Santo e em Santa Catarina. Então, para empresas que utilizam esse benefício, a redução é bem considerável. Às vezes vale o custo de pagar DTA, de armazenagem, de diária, que precisar, e ainda sobra ganho por essa redução, assim, né? Eu não sei qual é o ICMS nos estados de fronteira, mas vamos chutar que é 17%. 17% em Rio Grande do Sul. Né? Então, aí você consegue comprar, ou enfim, o seu ICMS nesses estados de benefício fiscal chegam a 2%. Então, a redução é de 15% em cima de um imposto que incide o preço da mercadoria, o frete, seguro, o valor aduaneiro inteiro dela. Então, cara, às vezes a gente está falando de uma redução bem grande. Bem grande mesmo. Então, e voltando só rapidamente ao tema da DTA, tem que deixar claro uma coisa, não é toda transportadora e nem todo caminhão que pode fazer DTA. A DTA ela é que nem uma licença de Anvisa. A transportadora, para receber a autorização de fazer DTA, ela tem que apresentar na Receita Federal uma petição, pedir para a Receita a autorização, e depois ela tem que dar garantia, tá? E a garantia são mais de 5 milhões de reais, tá? Tu não precisa dar esse dinheiro para a Receita. Claro. Mas eu, por exemplo, eu vou lá e digo assim, esses frotas aqui, avalia esses frotas, e eles ficam em garantia da Receita para que eu possa fazer DTA. Então, se tu pegar aí de 300 transportadoras, umas 30% tem autorização de DTA. Tem outro adendo. Elas concorrem entre elas com valor, né, Cláudio? Tem DTA até 1 milhão, tem DTA ilimitada, cada transportadora tem o seu valor e ela também se utiliza disso para vender o seu peixe no mercado, digamos assim. Exato. Né? E, Arlon, te digo por que isso. Porque se a carga for tombar o caminhão, tá? Indo para Vitória ou para Itajaí, e ela não está nacionalizada, tá? O que acontece? A Receita Federal vai cobrar os impostos suspensos. A carga não está nacionalizada, a carga está viajando dentro do Brasil, lacrada pela Receita. Ela não foi nacionalizada, ela não é brasileira ainda. Quando der um acidente e der perda total na carga, tem que pagar imposto sobre toda a mercadoria. E quem paga isso? A transportadora. Transportadora? Por isso que a DTA, quando eu faço DTA, eu averbo 2 vezes seguro, eu averbo os impostos suspensos. Muita transportadora não averba, e quando vem a conta, ela não é barata. Entendi. Luiz, o que você tem a acrescentar nisso, na questão de vantagens aí da DTA ou Vamos lá. O que a Stephanie falou no começo foi extremamente correto, e assim, eu coloco mais outro adendo que eu vejo a competição, né? Quando a gente fala de declaração de trânsito aduaneiro, fazendo uma analogia para os portos, é a mesma coisa, tá? Eles concorrem entre eles. Então, tem lugar que a fiscalização é melhor para aquele tipo de mercadoria, tem para outro lugar não. Então, o que é importante, o cara que vai importar e exportar, saber por qual lugar vai passar a carga dele. Lembra, se a carga dele está sob trânsito aduaneiro, então ela pode ser indeferida. Chegou lá naquele lugar, aquela região fiscal, o fiscal naquele dia não está bem, não gostou, enfim. Tanto que isso não acontece só na fronteira. No porto a mesma coisa, fazendo uma analogia com o Porto de Santos, como é que funciona? Né? Toda semana tinha lá quais são os fiscais que vão ficar em cada terminal. Aí o despachante não tem um bom relacionamento, não quer passar por aquele fiscal, ele já sabia, ele faz a redestinação da carga dele quando chega no porto para um terminal de acordo com a fiscalização que está ali. Porque também tem isso, a gente está trabalhando com pessoas, entendeu? E aí, quando a gente fala de fiscalização, é uma situação de ponto de vista. Talvez uma situação para mim que é importante para você não, entendeu? Não tem uma, vamos lá, a situação do direito, digamos assim, claro, né? Cada um tem o seu ponto de vista aí. Então, acontece muito disso. Então, a dica que eu dou na hora que você vai fazer o internacional, você também tem que ver qual é a fronteira que você vai passar, entendeu? Para ver o teu tipo de mercadoria. Tá ok? Show de bola, show de bola.
E as fronteiras, meu? Quais são as fronteiras mais utilizadas? Que a gente falou de fronteira, já citou algumas, mas não comentou sobre isso. Quais que a gente mais utiliza aí no transporte internacional? A mais utilizada hoje por todo mundo é a uruguaiana, tá? Uruguaiana. Segundo lugar vem Foz do Iguaçu. Estou falando em número de cargas, tá? Isso que Foz do Iguaçu deveria ser a primeira, porque ela atende Paraguai, Argentina e Chile, né? E Uruguaiana tem só Argentina e Chile, né? Mas Uruguaiana ainda é o maior porto seco do Brasil, tá? Uruguaiana ainda é o maior porto seco do Brasil. Depois vem Foz. São Borja é uma excelente fronteira, mas é cara. É cara. Só o pedágio da ponte é R$500 a carreta. Depois, qualquer movimentação lá dentro é caro. Mas ela é extremamente rápida, uma fronteira boa. Mas ela encarece frete. E depois tem pequenas fronteiras, que nem vocês citaram em Dionísio Cerqueira, né, há pouco tempo. Dionísio Cerqueira ia ser uma fronteira básica para Santa Catarina. Toda mercadoria que entrasse em Santa Catarina tem incentivo via Dionísio, principalmente o vinho. Só que a Receita se deu conta que não tinha estrutura suficiente para isso. Os motoristas mesmo viram, não tem estrutura. E aí passou-se a decisão para 2022. Eles têm que melhorar essa fronteira, senão não vai vingar. Ela não tem estrutura física hoje para atender o que teria de demanda. Isso é o que eu tenho a acrescentar ainda. Até para passar uma curiosidade, lá no site da NTT, que é portal.ntt.gov.br, você consegue encontrar uma lista das fronteiras homologadas pela NTT. E ali tem N, assim, dessas pequenas que o Cláudio comentou, tem aí dizendo até por país, assim, para esse país essa fronteira, para esse essa está habilitada, para esse essas 4 estão habilitadas, né? Então, bem legal aí para você se interessar, entra no site da NTT aí que você consegue... Não, tem milhões de fronteiras pequenas, tem Aceguá, tem Uruguai, tu pode entrar por Barra do Guaraí, tem fronteira em tudo aí. O Brasil é pequeno, né, Cláudio? É um país que quase não faz fronteira com ninguém. Com ninguém. Pessoal, e para finalizar, assim, acho que o nosso papo já foi extremamente rico na questão de transporte rodoviário internacional. Vocês têm alguma dica para quem vai importar ou exportar mercadoria nesse modal? Para a pessoa ficar atenta, para ela fazer isso melhor de alguma forma, ou enfim, para deixar esse recado final aí para o nosso ouvinte? Eu acho que deve escutar esse podcast, só para começar. Pega um papel e uma caneta e sai anotando tudo que a gente falou aqui. Os pontos mais importantes. Com teus amigos, né? Passa para teus amigos. Vai compartilhando, isso aí, LinkedIn, Instagram. Eu acho que a questão do planejamento é muito importante, que a gente falou antes. Tu precisa entender o que tu quer daquele modal, né? As informações são primordiais para conseguir definir os custos da operação e a comunicação. Então, assim, passa toda a informação. E, assim, uma coisa muito importante que eu julgo muito importante se tu não tem tanta certeza, pega o telefone e liga para quem está ali do outro lado, para a transportadora, e pergunta o que eu preciso te passar de informação. Então, assim, comunicação, planejamento, escutar esse episódio do podcast, eu acho que é o 49, né? E entender o que é. É o 49, é o 49, né? Tá confirmado. Legal. Show de bola. Para ti, Luiz. Legal. Eu começo com a frase da Stephanie: escute esse podcast, né? Pô, tô gostando da propaganda, cara. Faça isso mais, por favor. E vamos lá, basicamente assim, não tenha medo de perguntar, né? Você tem que ligar e, por exemplo, quando me perguntam, eu volto, eu preciso saber origem, eu preciso saber destino, eu preciso saber NCM, eu preciso saber qual que é a embalagem. Vai transportar no quê? Sacaria, Big Bag. Então, assim, não tenha medo de perguntar, entendeu? A gente, como um profissional de transporte rodoviário, a gente está aqui para isso, justamente para isso. Não sabe, pergunta, né? Então, para todo mundo que, como é que faz, tal, aí vão vir esses questionamentos, que basicamente é o questionário, né? Respondendo o questionário, aí a gente começa a desenhar a logística, né? Por qual fronteira que vai, vamos botar por aqui ou por ali, enfim, aí vão vir N opções
para a gente fazer esse transporte rodoviário. Show de bola. E para você, Cláudio? Cara, eu primeiro queria agradecer a vocês, né, esse convite aí, cara. Pô, fiquei bastante honrado com o convite, né? E aquilo, eu acho que a informação é tudo isso que a Stephanie e o Luiz resumiram. Falta de informação é retrabalho, então tem que passar mastigado para receber o frete mastigado, entendeu? Para a gente não ficar perdendo, inclusive, tempo, né? Tempo é dinheiro hoje para nós. Com certeza. Gente. Então, essa também é o meu recado. Show de bola. E tu, Arlon, o que tu julga mais importante aqui no transporte rodoviário internacional? Acho que não é muito a tua praia, mas... Eu sou entrevistador. Eu comecei esse podcast sempre, né, aqui, o corpo que começou esse podcast, a gente pensava assim, nós temos que levar informação. Agora a gente já está meio preguiçoso, sabe, Stephanie? A gente pede para os convidados, eles já respondem, eles são os especialistas. A gente já está mais como comunicadores, né? Não, mas brincadeiras à parte, meu. Como dica que eu acho que eu falo bastante em quase todos os episódios confie num especialista. Porque, no fim das contas, no comércio exterior tem uma premissa, acho que até meio errada às vezes, de que a pessoa acha que ela é capaz de fazer tudo e é só coletar as informações e ela tomar a sua própria decisão. Muitas das vezes isso funciona e muitas das outras vezes é importante você ouvir o conselho de um especialista onde ele vai te dizer, cara, ó, essa fronteira aqui não é a melhor, aqui você está perdendo, aqui você está ganhando. Óbvio que nem todos os teus fornecedores são ou especialistas ou são honestos para ver o que é de fato melhor para você e para sua operação, né? Às vezes ele está defendendo o ganho dele. Mas aí vai do seu critério saber com quais fornecedores você trabalha e de fato confia ou não. Eu só acho que dentro, principalmente da área logística, onde cada segundo conta tempo e dinheiro demais, né? E pode trazer uma eficiência para a tua empresa, para o teu produto, chegar antes e tal, o especialista pode fazer toda a diferença. Então, esse é o meu conselho aí também para o rodoviário internacional, como eu já dei em alguns outros episódios. Fechou, Esther? Mas eu acho também que é muito importante, assim, eu não falei antes, não é simplesmente eu receber informação aqui, passar para ele lá, ele me devolver e eu passar de volta. Eu preciso, independente de qual lado do processo que eu estou, eu preciso parar e pensar, entender o que aquilo vai impactar. Vem o DTA, uma fronteira, isso não faz diferença, eu vou só mandar para frente. Não. Para e entende, a informação está ali, tenta entender, e se não souber, pergunta, pede ajuda, pesquisa no Google, enfim. Mas é muito importante pensar naquilo, não só receber a mensagem e passá-la para frente, de qualquer forma, assim, sim. Caramba, eu acho que eu vou até fazer uma arte de Instagram, assim, cara, para e pensa, né? Foi assim para as pessoas postarem no Instagram, que é verdade, sensacional. Gente, queria agradecer vocês, tá? Queria agradecer demais a presença de vocês, o conteúdo que vocês entregaram, para mim, sensacional. Aprendi bastante nesse episódio, espero que o nosso ouvinte também. Queria dizer para vocês que agora a gente tem o podcast também em vídeo, né? Então, assiste lá no YouTube, compartilha com o pessoal, enfim. A gente está em todas as redes e formatos possíveis aí que a gente está tentando levar a informação de comércio exterior. Só divide com teus amigos, colegas de trabalho, faz essa força, meu. Você está recebendo de graça aí esse conteúdo muito bem preparado, sempre com especialistas, beleza? No mais, gente, obrigado, valeu e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.